Hoje, segunda-feira, a gente começa com alguns assuntos voltados ao esporte do final de semana. E para me auxiliar e me ajudar, está aqui o Russani Ferreira Elias, o filho, para poder me auxiliar e a gente fazer uma gravação e discutir alguns assuntos que foram muito interessantes no final de semana. Russani, boa tarde. Boa tarde, salve, salve galera. Primeiro, né, agradecer o convite aqui do Digital Influencer, André 4P. E estamos aí, gente, à disposição para trocar uma ideia com todos vocês aí. Então, pessoal, no final de semana a gente teve vários assuntos, foram várias atividades esportivas que a gente pôde acompanhar, e o Russani, como tem mais facilidade com relação à questão do futebol no exterior, vai estar colocando algumas questões para vocês, e a gente vai estar analisando aqui as questões do esporte nacional. Eu queria só começar colocando inicialmente a questão principal, que foi a questão do Sidão. Eu entendo da seguinte forma: o que aconteceu com o Sidão, isso só tende a mostrar uma questão para mim que tem sido básica. A rede social, quando ela é utilizada de uma forma inadequada, ela só serve para atrapalhar a vida das pessoas. Eu não vou entrar aqui em questões políticas, mas isso é uma questão que só atrapalha, só tende a dar errado. Por quê? Vejam bem, hoje pela manhã, no Redação Sport TV, o apresentador do Redação, ele colocou o seguinte: o Redação debateu o troféu entrega Sidão, e Marcelo Barreto, que é o apresentador, afirma: caímos na armadilha perfeita. Peraí, eu questiono essa questão da Globo cair na armadilha perfeita, porque é a emissora número 1 do país, tem todo um aparato, toda uma condição de detectar, até porque foi colocado o seguinte: na hora eles detectaram isso, deixa eu só, como é que chama aqui o canal, os Desimpedidos posta pedido de desculpas ao indicar votos a Sidão. Esse É um canal do YouTube. Então, esse canal, os caras fizeram de sacanagem. Foram lá e colocaram o Sidão. E foram pra cima do cara sem dó, sem piedade. E aí a Globo vai falar pra mim que detém os direitos esportivos. Tem toda uma condição de detectar tudo isso. Não percebeu que causaria um constrangimento ao jogador? Então, e faltou um pouquinho de tato, né? Porque eu não vou lembrar exatamente quanto tempo atrás, mas houveram algumas complicações, porque no jogo Brasil e República Tcheca, o goleiro reserva da República Tcheca chamava Kudela, ou Kudela, não sei qual é a pronúncia correta. E, assim, eles passaram pela experiência de constranger o Galvão Bueno ao falar o nome dele, mas, assim, não ia constranger o tcheco porque ele nem consumiu o que a Globo produz. Mas eles tiveram uma experiência de algo que poderia ser evitado. Isso aconteceu no jogo Corinthians e Chapecoense, que eu estava assistindo, e o Márcio Araújo foi eleito o melhor jogador da partida, tal, com 90%. E assim, é possível perceber a ironia. E eu acho que a Globo deu uma vacilada de não ter captado isso antes, entendeu? E o gatilho do Sidão é péssimo, porque eu, tempos atrás, assisti um documentário de uma emissora que chama Futebol na Pele, e assim, lá ele contava o significado das tatuagens dele, como ele começou a se tatuar e tal, e assim, e ali ele tem uma tatuagem em homenagem à mãe dele que faleceu, e ontem foi Dia das Mães, e assim, o falecimento da mãe dele foi algo muito complicado para ele, dele lidar. Então,
ele teve depressão, tentou suicídio. E assim, eu sou mais um que ontem, na hora que ele recebeu o troféu, riu, achou engraçado. Mas aí, no exercício de consciência, sei lá, 2 minutos depois, eu pensei, pô, não deveria ter feito isso. É uma coisa que não é legal, né? Sim, sim. E você tem que estar disposto a entender quando você erra e quando você acerta na vida, entendeu? E é muito mais fácil ser errado que acertar. E na postagem desses sites, dos Desimpedidos, eles colocam o seguinte, a resposta. Devido à repercussão da entrega do prêmio, craque do jogo ao goleiro Sidão, na noite de ontem, após a partida Santos e Vasco, os Desimpedidos esclarecem que não teve a intenção de desrespeitar o atleta. A prática de influenciar pesquisas e enquetes abertas à votação popular é comum no canal e em outras páginas, tanto que rendeu o prêmio Puskás ao Wendel Lira em 2016 e o prêmio Laureus a Chapecoense em 2018. Porém, ao incentivar os seguidores a participarem desse movimento que começou no Twitter e culminou em um momento constrangedor para a repórter e para o goleiro, a brincadeira perdeu a graça. Pedimos desculpas ao Sidão, jogadores, profissionais, torcedores que se sentiram ofendidos. Eu vou um pouco mais além. Essa questão, para mim, viram que deu M. E aí, agora você tem que... Até porque ontem mesmo à noite, a Globo, ela insistiu que fosse entregue o prêmio. O diretor falou que não, a repórter tinha que entregar o prêmio para o Sidão. E eu achei que o Sidão foi até muito educado. Foi educado até demais. Porque eu teria uma outra reação, né? Muitos teriam outra reação. Mas, para mim, ó, a Globo pisou na bola. Por ter toda a estrutura e toda a condição, ela pisou na bola. Eu acho que, assim, é o que eu acabei de falar também, né? Tipo, errar a gente vai errar. Mas faltou um pouco de carinho com a questão, porque era algo evitável. E aí acabou rolando o episódio de exposição, acho que talvez foi um dos maiores da história do Brasil. Do Brasil não, do futebol brasileiro, porque é difícil me recordar de outro que tenha causado tanta comoção assim, com razão. E foi complicado, né, cara? O constrangimento que ele passou ali, imagina tudo que passou na cabeça dele. O cara tinha acabado de perder, era uma data complicada para ele. E ele vive sendo contestado nas redes sociais aí. Então é uma relação complicada mesmo. E também não é só ele, né? Houve outros jogadores aí, como o Muralha do Flamengo, aquele volante lá que está no Chapecoense, o Marcos Araújo, que também era do Flamengo. O pessoal persegue, pega no pé. A gente tem que tirar um pouquinho essa questão da parte técnica, esportiva e da pessoa, né? A crítica vale, no meu entendimento, ontem, o Sidão falou no primeiro lance. Ele tinha opção, ainda até comentei com você, ele tinha opção de soltar a bola pro lateral esquerdo, que abriu, né? Mas ele fez a opção pro rapaz que estava logo no meio. E isso, ele recebeu a bafa daquele menino lá, esqueci, o Rodrigo, muito rápido, tomou a bola e o Pituca acabou fazendo o gol. Mas eu vejo o seguinte, nos outros dois, o segundo e o terceiro, ele não foi responsável. Teve a trombada com o zagueiro, tudo, mas isso para mim só foi toda a circunstância que gerou durante a partida. Que eu entendo o seguinte, o Vanderlei Luxemburgo está chegando, é um treinador experiente, espero que não queime o cara, recupere a confiança do cara, como do time, até porque os 3-0 e toda a situação foi porque o time não jogou bem. Não foi só porque o Sidão teve as suas falhas, mas o time não jogou bem. A falha do primeiro gol, por representar o primeiro gol que abre o placar, o primeiro gol é o que altera todo o jogo. Sim, é uma falha fundamental, mas ela precisa ser relativizada, entendeu? O time não toma 3 porque tomou 1. Ele toma 3 porque tem uma série de fragilidades. O Santos é um time muito bem treinado, que vem fazendo sucesso dele, não é à toa, né? E voltando um pouquinho à questão dos Desimpedidos lá, e como o futebol é um espaço complicado de se lidar, né? Porque, assim,
a gente trata o futebol, o brasileiro médio, ele trata o futebol como um espaço onde ele pode ir além, ele pode ir além. Então, isso e outra série de preconceitos que a gente vê no campo de futebol, ela passa por isso. Sem dúvida. E é uma coisa que precisa ser discutida. Assim, até onde a nossa zoeira ela pode ir, que tipo de cuidado a gente tem que tomar, porque não tem como, a gente tem que ter cuidado, porque a gente não sabe o quão agressivo vai ser algo que a gente vai fazer, a partir do princípio que era só uma brincadeira, entendeu? Como também, acho que foi há umas 2 semanas atrás, saiu uma reportagem no UOL, e também depois acho que também foi pro Estadão, daquele árbitro negro o gaúcho lá. O gaúcho. Esqueci o nome dele. Márcio Chagas. Márcio Chagas, então. E é uma coisa onde o cara está sendo extremamente perseguido no seu ambiente de trabalho, né? O Sul já tem essa característica de perseguir, de taxar, de querer menosprezar, e eu vejo que isso daí só traz essa situação para um patamar cada vez pior. E aí a pessoa fica impossibilitada de exercer a sua função profissional porque algumas pessoas intolerantes entendem que devem fazer aquilo que acham que lhes cabe. E eu vejo que esse freio é que tem que haver. Já temos os problemas aqui do pessoal ficar xingando de macaco, imitando macaco. Então, isso, até porque se abriu uma porta hoje muito grande. Hoje, com o discurso de ódio que está posto, se abriu a porta para determinadas aberrações, para determinadas situações que, para mim, antigamente não acontecia. Mas hoje, as pessoas estão perdendo a vergonha. Perdendo a vergonha e estão podendo fazer. Entendem que pode fazer e não vão ser punidas por isso, infelizmente. E eu acho que isso está ligado também com aquele discurso da opinião, né? Porque discute-se muito pouco. Agora, o discurso de ódio, ele existe. E eu acho que existe algo muito mais de combate mesmo. Tipo, minha opinião sobre isso é essa. Aí a da outra pessoa é diferente. Então, assim, elas não tentam chegar no denominador comum, ou pelo menos tentar expor o que elas respeito, né? Da outra opinião. Agora debate-se muito menos. Ou você impõe, ou você não discute. O contraditório tem que haver. Tem que haver o contraditório. Né? A unanimidade, de fato, é burra. Então, o contraditório tem que acontecer para quê? Para que a gente possa ter as opiniões divergentes e isso seja respeitado de fato.